Olá, esta é a UFPR TV, a TV da Universidade Federal do Paraná. Nesta semana de lançamento da programação da nova TV, estamos conversando com os pró-reitores, com os diretores de setor e com as pessoas que fazem funcionar política e administrativamente a universidade mais antiga do país. É uma forma de fazer com que as pessoas entendam como funciona esta instituição, que é maior do que muitos municípios brasileiros. E é responsável por ensino, pesquisa e pela formação de profissionais que ajudam a escrever a história de desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. E vamos começar o programa conversando com o professor Luiz Vamberto de Santana, diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas. Professor, muito obrigada pela presença. Professor, como é que está estruturado o setor de Ciências Sociais Aplicadas? O setor de Ciências Sociais Aplicadas funciona desde 1945, inicialmente sob a denominação de Faculdade de Administração e Finanças. Na época, criado com o esforço dos professores Ulisses de Campos, Faustino Fávaro e tantos outros que ajudaram na criação da nossa escola. Os cursos hoje ofertados pelo setor de Sociais Aplicadas são os cursos de Economia, de Administração Internacional de Negócios, de Ciências Contábeis e de Gestão da Informação. Então, são 5 cursos ofertados hoje pelo nosso setor. Professor, o senhor destaca essa oferta de cursos nos 2 períodos, né? Diurno e noturno. Por que da importância disso? Nós temos uma oferta no vestibular de 550 vagas anualmente. Dessas 550 vagas ofertadas no vestibular, 70% são vagas para os cursos noturnos. Isso dá um indicativo da preocupação do nosso setor, até reflexo da atuação da universidade no momento, com a questão social. Os alunos na Universidade Federal do Paraná, além de não pagarem, têm, no caso do nosso setor, essa deferência, que eu diria assim, né, que é um número maior de vagas no período noturno. Nos 4, 5 anos de cada curso, ao redor de 2.400, 2.500 alunos, no total que nós temos, aproximadamente 1.600 alunos estudam à noite e mais ou menos 900 alunos estudam pela manhã, nos cursos de graduação. Professor, o senhor disse que existiu um aumento aí nos 2 últimos vestibulares, houve um aumento na procura pelos cursos dessa área. Por quê? Veja, os cursos que nós temos são cursos muito procurados na área de negócios, na área de economia, gerenciamento de uma forma geral. O sistema produtivo tem uma capacidade de absorção muito grande de profissionais pelos nossos cursos, né? Economia, administração, área internacional, contábeis, gestão da informação, que é uma área que está tendo um progresso muito grande recentemente, né? Então, todos esses cursos estão tendo aí na comunidade paranaense uma receptividade muito boa. Agora, por conta disso, o que nós estamos identificando é um crescimento na demanda, né? Esse crescimento na demanda, principalmente dos estudantes que se candidatam às áreas de administração e administração internacional de negócios. São áreas que estão em crescimento, né? Há uma perspectiva muito grande de aproveitamento dos profissionais que atuam nessas áreas por diversos segmentos empresariais, também do setor público, né? Então, isso faz com que nos últimos 2 anos a gente tenha identificado aí em torno de 10 a 15% de crescimento na demanda de candidatos no vestibular para os nossos cursos. Essa demanda principalmente concentrada, o crescimento, né, nas áreas de administração e a administração internacional de negócios. Existem parcerias com outras universidades? Sim, existem. E isso é extremamente importante para cursos como os nossos, né? Nós temos aqui, né, no estado do Paraná, por exemplo, convênios com a Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós temos convênios com universidades do exterior, universidades da Alemanha, universidades dos Estados Unidos, França, com a preocupação sempre de, a partir
desse contato, desse intercâmbio, melhorar não só a experiência do nosso quadro docente, mas principalmente permitir aos nossos alunos que possam absorver a experiência de outros centros universitários, de outras áreas, e também aí captar aquilo que é mais ou menos a referência em outras unidades estudantis de formação no resto do mundo. Existem núcleos de pesquisa. Que núcleos são esses? Como é que eles funcionam? No setor de sociais aplicadas, nós temos o Centro de Pesquisas de Economia, o CEPEC, uma entidade que cuida de elaboração de trabalhos, pesquisas na área econômica, pesquisas também com cunho sociológico para empresas, para o setor público. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos uma série de trabalhos executados em conjunto com a Secretaria de Planejamento e o IPARDES, um órgão vinculado ao governo estadual. Nós temos na área de administração o Centro de Estudos e Pesquisas em Administração, o CEPAD, né? Que é um órgão que tem tido nos últimos anos, né, uma importância muito grande no relacionamento do curso de administração e administração internacional de negócios com empresas, principalmente empresas que são voltadas à exportação, ao comércio exterior. E isso nos últimos anos vem crescendo bastante, né? Então, da nossa parte, nós temos esses 2 centros de pesquisa e pós-graduação, além de, nos outros cursos, né, temos lá os centros de acompanhamento de estágios. Por quê? Em vários dos nossos cursos, os alunos são obrigatoriamente, né, têm que realizar estágios durante o período de formação. E existem os centros de acompanhamento que vão fazer aí uma espécie nesse acompanhamento do corpo discente, né, verificar o rendimento, fazer sugestões e avaliar depois, ao final desse estágio, qual é aí o desempenho de cada um. Às vezes o aluno volta para fazer mais um estágio, na medida em que ele não tenha um bom desempenho nos estágios anteriores. Existe um núcleo de estudos do terceiro setor? Existe sim. Hoje nós temos no nosso setor um grupo de professores que estão muito preocupados com essa questão do terceiro setor, né? O terceiro setor, basicamente, se refere, nós temos, em termos de atividade como um todo, o primeiro setor, que seria o governo, o setor público, o segundo setor, a atividade do setor privado, a atividade empresarial, e a atividade do terceiro setor, que é aquilo que nós chamamos de organizações não governamentais, organizações voltadas à representatividade social, responsabilidade social, fundações, entram aí naquilo que nós denominamos de terceiro setor. É um setor, é uma área de atividade que tem gerado muito emprego nos últimos 4, 5 anos. E isso é muito importante para a característica dos profissionais que nós estamos formando, né? Então, nós temos um centro de pesquisas do terceiro setor que realiza trabalhos a partir da atuação em conjunto dos professores dos cursos de economia, de administração, gestão da informação e de ciências contábeis. E nós estamos mais ou menos hoje tentando, com o núcleo do terceiro setor, um espaço maior na universidade, porque a intenção dos professores que atuam no terceiro setor é levar para o conjunto da Universidade do Paraná, né, as vantagens e as necessidades da instalação de um programa como esse. E a partir daí, evidentemente, nós temos condições de ampliarmos o relacionamento nessa área do terceiro setor com diferentes unidades universitárias de outros estados e de outros países. O núcleo também está trabalhando no Vale do Ribeira, fazendo todo um levantamento. Como é que está o andamento desse trabalho? Recentemente, a universidade, através de um conjunto de cursos, né, instalou aí esse programa de atendimento ao Vale do Ribeira. E o núcleo do terceiro setor está aí com essa preocupação em torno da responsabilidade social de empresas privadas instaladas nessa região do Vale do Ribeira, né, principalmente tentando alertar o empresário daquela região para os benefícios da prestação de atendimentos adicionais, por exemplo, a empresa oferecer um processo de alfabetização ao seu funcionário ou aos familiares dos seus funcionários. Isso significa dinheiro a menos que o governo, que o setor público
despende no atendimento a essas pessoas, na medida em que o empresário assume essa tarefa. E isso acaba ajudando bastante nessa interação entre a mão de obra, entre o trabalhador e o setor produtivo, o empresário, o fator capital. Existe também um convênio com a Prefeitura de Guarapuava. Como é que ele funciona? Nós temos com a Prefeitura de Guarapuava um convênio. Nesse convênio, nós estamos prestando assistência e serviços na área de acompanhamento e aconselhamento de projetos econômicos, sociais e fiscais. Isso daí acaba ajudando bastante prefeituras do interior que, às vezes, em função de dificuldades ou de urgências por pressão de outros níveis governamentais, precisam de respostas imediatas, né, para determinadas questões que a universidade tem capacidade e tem condições de ajudar esses municípios. Então, nós estamos com o trabalho em Guarapuava há pouco mais de um ano, né, e estamos agora numa negociação com a Associação de Municípios da região centro-oeste do estado, no sentido também de prestar esse serviço, levar o conhecimento dos professores da área de economia, administração, gestão da informação e contabilidade, fazer com que esse conhecimento seja democratizado e chegue às comunidades do interior. Os prefeitos têm se demonstrado muito adeptos, né, muito entusiasmados com as nossas propostas. E como é que a comunidade reage à presença dos alunos fazendo essas pesquisas? Os alunos têm, de um lado, a oportunidade de colocar em prática uma série de conhecimentos que eles vão assimilando no seu processo de estudo, no seu processo de ensino, né? E os municípios, as unidades do interior, elas veem de uma forma extremamente simpática, né, a presença desses alunos em busca de informações, com questionários, visitando empresas, visitando unidades do comércio, visitando hospitais, até coisas como qual é a disponibilidade de atendimento, o número de leitos hospitalares, na medida em que nós estamos aí em Guarapuava fazendo a pesquisa econômico-social, né, uma série dessas informações. Nós vamos lá ao vivo nos hospitais e ver também as necessidades que surgem em relação a essas unidades. Por conta disso, nós percebemos, identificamos, né, uma assimilação e uma simpatia muito grande da comunidade. Lembra, até um certo ponto, aquilo que aconteceu lá em anos atrás, né, sobre o projeto Rondon, né? Eu acho extremamente conveniente isso. Professor, muito obrigada pela sua presença. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com o professor Amadeu Bonafilho, diretor do setor de Ciências Agrárias. Conversamos agora com o professor Amadeu Bonafilho, diretor do setor de Ciências Agrárias. Professor, obrigada pela presença. Professor, o seu setor é reconhecido pela pesquisa eminentemente prática. Como é que é o encaminhamento dessa pesquisa? São coisas muito interessantes, considerando as particularidades do estado do Paraná, que se trata de um estado eminentemente agrícola. Para você ter uma ideia, este ano, de janeiro a agosto, o estado do Paraná exportou alguma coisa da ordem de 4,8 bilhões de dólares. Desses 4,8 bilhões de dólares, o agronegócio contribuiu com aproximadamente 68%, ou seja, alguma coisa da ordem de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Portanto, sendo um estado eminentemente agrícola, o setor de ciências agrárias, por características dos seus 5 cursos, ele tem um papel, digamos, relevante para a economia do estado do Paraná. O senhor falou nos cursos, né? Qual curso é o mais procurado? Quantos alunos existem no setor também? O setor ele é composto por 5 cursos. Curso em ordem cronológica, curso de agronomia, curso de medicina veterinária, engenharia florestal, engenharia industrial madeireira e zootecnia, mais recentemente criado.
Aproximadamente são 1.700 alunos de graduação no setor de ciências agrárias, nesses 5 cursos, e cerca de 500 alunos de pós-graduação. Digamos que nós poderíamos ter aproximadamente 2.200 alunos que frequentam os próprios do setor de ciências agrárias. O curso atual que apresenta a maior procura é o curso de medicina veterinária, que tem uma relação candidatos por vaga de cerca de 18 a 20 alunos em cada vestibular que vem acontecendo nesses últimos 5 anos. E existem laboratórios específicos para esse setor da medicina veterinária? O que é desenvolvido? Que tipo de pesquisa? A medicina veterinária tem por característica fundamental trabalhar com um hospital veterinário que faz atendimento ao público, e é na realidade um hospital-escola, e dentro do hospital veterinário existem alguns laboratórios que estão inseridos com meios de diagnóstico, diagnóstico por imagem, diagnóstico por análises clínicas e etc. É o que suporta a formação do médico veterinário propriamente dito, mas também tem a atividade que nós chamamos de atividade de zootecnia, de produção animal, que depende das estações experimentais, das quais nós utilizamos com muita força, digamos assim. E como é que funciona esse setor de zootecnia? A zootecnia é o departamento que ministra disciplinas tanto para o curso de medicina veterinária, como para o curso de zootecnia, como também para o curso de agronomia. Esse departamento tem por base um laboratório de céu aberto, que são as nossas estações experimentais, assim como também tem o curso de agronomia, assim como também tem o curso de engenharia florestal e engenharia industrial madeireira. E nós dispomos de 6 estações experimentais, das quais nós temos uma aqui, que é a Estação Experimental do Cangueri, temos Rio Negro, São João do Triunfo, Castro, Bandeirante e Paranavaí, que são as estações experimentais, essas 2 últimas mais vinculadas aos trabalhos de pesquisa com cana-de-açúcar. E essa pesquisa com cana-de-açúcar já tem gerado bons resultados práticos? Sim, os resultados obtidos com a pesquisa em cana-de-açúcar são extremamente alvissareiros. É um trabalho em nível nacional que a Universidade Federal do Paraná desenvolve com parceria com várias universidades brasileiras, em particular São Carlos e a Federal de Alagoas, desenvolvendo novas variedades de cana. A título de curiosidade, as novas variedades de cana podem representar um incremento do ICMS em nível do estado do Paraná de cerca de 300 milhões de reais ano. Foi o que aconteceu nesses 2 últimos anos com as novas variedades implantadas. Na área animal também existem pesquisas, né? Na avicultura e suinocultura, é isso? Existe também pesquisa muito mais no sentido de, na verdade, avicultura e suinocultura como um processo de integração com as empresas e as cooperativas. Nós temos alguns convênios com cooperativas. Na verdade, o setor como um todo, ele é conveniado com cooperativas também, indústrias e outras instituições. Na área de suinocultura e avicultura tem uma série de pesquisas, basicamente no sentido de manejo, no desenvolvimento de sistemas de alimentação diferenciado, buscando maior eficiência na produção animal. Ao mesmo tempo, nós temos todo o trabalho com animais de grande porte, onde estão associados, os trabalhos são associados com a agronomia, onde nós temos um trabalho muito interessante, uma tecnologia que hoje está sendo extremamente difundida no estado do Paraná, que é a chamada integração lavoura-pecuária, onde no período de verão se trabalha com os cultivos normais dos grãos, soja, milho, feijão, e durante o período do inverno se trabalha com produção de carne e produção de leite. Isso tem trazido incrementos significativos na produtividade animal, também como na produtividade vegetal, onde através deste tipo de trabalho nós conseguimos quebrar um paradigma. Os agricultores não acreditavam que as áreas utilizadas para a agricultura poderiam ser pisoteadas pelos animais. E as pesquisas realizadas pela universidade demonstraram que isso é perfeitamente possível. Professor, esse conhecimento todo ele também está sendo levado para áreas carentes, áreas de baixo desenvolvimento humano, junto com esse projeto do Vale do Ribeira ou com outros projetos? Nós estamos à parte ainda momentaneamente do projeto do Vale da Ribeira, mas todos os trabalhos desenvolvidos pelo setor de ciências agrárias, eles têm um cunho social muito importante, onde nós estamos objetivando de fato a inclusão social. Todas as tecnologias geradas, elas são transferidas de uma forma muito particular através de dias de campo, a participação direta dos nossos estudantes nas propriedades em particular. Isso faz com que a gente consiga transferir as tecnologias geradas dentro do setor de ciências agrárias para a comunidade. No setor madeireiro, né? No setor madeireiro, como é a atuação, né? Existem parcerias, universidade e instituições, empresas? Parcerias muito fortes,
o curso de Engenharia Florestal e Engenharia Industrial Madeireira, eles dispõem até de uma fundação, que é a Fundação de Pesquisa, para a Pesquisa Florestal do Paraná. Tem uma série de convênios com diferentes empresas, uma série de convênios com outras instituições de ensino, de pesquisa nacionais e internacionais. Daria para se dizer que o curso de floresta, em particular, ele é o curso que foi o pioneiro no desenvolvimento das atividades de pesquisa, tanto que muito recentemente comemorou-se a tese de número 500, né, pelo curso de pós-graduação, tanto em nível de mestrado como em nível de doutorado. E daria para se dizer que no estado do Paraná dificilmente nós encontraríamos uma área de reflorestamento ou uma área de beneficiamento de madeira que não tivesse tido uma pitadinha de algum trabalho desenvolvido no curso de Engenharia Florestal. É muito próximo ao meio ambiente. Muito próximo ao meio ambiente também, as coisas não estão descoladas. Há a produção racional madeireira, né, a indústria madeireira propriamente dita, mas também há uma preocupação com o meio ambiente que é fundamental. Existem linhas específicas de pesquisa para o cuidado com o meio ambiente. O senhor falou em convênios com outras universidades, né? Que convênios são esses? No caso do curso de Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, tem convênios com a Alemanha. Iniciou-se até com convênio com Freiburg, né? O curso iniciou-se desta forma. E tantas outras universidades internacionais, convênio com Ohio, com a Universidade do Havaí e assim por diante. São inúmeras que agora me foge, né, da memória poder relacioná-las todas elas. Assim como os demais cursos do setor têm uma série de convênios, tanto com universidades brasileiras como com universidades internacionais. E como é que funcionam esses convênios? Existe uma troca de tecnologias, troca de conhecimento, ou o aluno vai cursar um período de tempo nessas universidades? Na grande maioria das vezes, esses convênios permitem com que venham professores de fora, desenvolver até sua própria licença sabática aqui e trabalhando em cima das nossas próprias linhas de pesquisa, como vão professores nossos para as universidades do exterior e há o intercâmbio entre os estudantes. Os estudantes que permanecem por um determinado período aqui, então, estudantes do exterior e nossos estudantes que podem permanecer por um determinado período no exterior. E o que fundamenta muito mais até esse tipo de convênios são os chamados cursos sanduíche. Né? O pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, passa a uma universidade do exterior, desenvolve em determinado tempo algum tipo de trabalho, ou vai buscar algumas disciplinas especificamente, e volta para trabalhar no seu trabalho de tese, né, ou dissertação de mestrado, ou tese de doutorado, nas nossas condições aqui. Se trabalha muito nesse sistema sanduíche. Quais cursos são oferecidos na pós-graduação? Na pós-graduação nós temos o curso de Engenharia Florestal, pós-graduação em Engenharia Florestal, temos pós-graduação em Produção Vegetal, pós-graduação em Ciências do Solo e pós-graduação em Ciências Veterinárias. E o senhor poderia destacar algum trabalho, algum projeto dentro dessas pesquisas da pós-graduação? Veja, todos os trabalhos de pesquisa de pós-graduação, além de permitir com que se titule os indivíduos, eles têm uma repercussão extremamente grande no estado do Paraná. Haja vista que é esses dois que eu já havia mencionado anteriormente, a questão da cana-de-açúcar e a questão da integração lavoura-pecuária. Professor, como é que acontece a integração, então, com as comunidades, por exemplo, né? Nas fazendas experimentais e tudo. Como é que acontece a integração aluno-comunidade? Como é que as pessoas recebem as orientações desses alunos? Perfeito. Nas nossas estações experimentais, a gente trabalha muito com os chamados dias de campo, onde nós, em um determinado momento, nós atraímos os produtores e os técnicos da área e passamos o dia ministrando palestras, as informações e visitando em loco o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E hoje a gente quer dar um passo um pouco maior do que isso. A gente quer trabalhar com o chamado centro educacional, onde as portas das nossas estações experimentais, em particular a Estação Experimental do Canguri, estejam abertas todo dia para visitação, tanto pelos técnicos como pelos produtores, assim como pela comunidade geral, até por uma questão de curiosidade. E a gente entende que neste processo de interação entre produtor, estudante, professor, a gente consegue trabalhar calçado um pouco mais na realidade do nosso estado. Professor, muito obrigada pela sua presença. E vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós conversamos com o professor Hélio Hipólito Simiema, diretor do setor de Ciências Exatas.
conversamos agora com o professor Hélio Hipólito Simiema, diretor do setor de Ciências Exatas. Professor, muito obrigada pela presença. Professor, na sua área são 6 áreas de conhecimento, na verdade, no seu setor. Que áreas são essas? Bom, nós temos as áreas de desenho, estatística, informática, matemática, física e química. E cursos de graduação em todas essas áreas ou não? Não, o departamento de desenho, ele tem atividades voltadas para a oferta de disciplinas para diversos cursos, mas ele não tem sob a sua responsabilidade a oferta de um curso na área de desenho, em termos de graduação. Os demais departamentos todos eles têm cursos, alguns têm até 2 opções, 2 modalidades. E quanto à pós-graduação, o que é oferecido hoje? Nós temos, em termos de programa de pós-graduação estrito sensu, doutorado e mestrado em física, em química e em informática. Na área de matemática, nós, no momento, temos um programa de mestrado, ofertado exclusivamente pelo departamento, e tem um outro programa que é ofertado em parceria com o setor de tecnologia para a área de engenharia civil. As parcerias com os outros setores são comuns? Elas ocorrem mais em nível de orientação de alunos nos diversos programas de pós-graduação e em projetos de pesquisa. Mas em ofertas de cursos, a única parceria que nós temos em nível de pós-graduação é com o setor de tecnologia. O senhor disse que o número de matrículas é muito grande. Por quê? Bom, o nosso setor, por se caracterizar um setor cujas áreas de conhecimento são áreas básicas, ele oferta disciplinas em 70% dos cursos da universidade. Alguns com uma complexidade maior, outros menor, mas forma-se naturalmente um grupo de alunos que gera um número de matrículas anualmente muito grande, em torno de 20 e poucos mil alunos se matriculam em disciplinas da nossa área. E, professor, como é que é a pesquisa, né, dentro dessa área? Quais são os laboratórios? Como é que eles funcionam? Bom, nós temos diversos laboratórios de pesquisa, exclusivamente, e muitos laboratórios de ensino para graduação e pós-graduação. Esses laboratórios de pesquisa, em geral, são laboratórios financiados por órgãos de fomento, visando o desenvolvimento de pesquisas em determinadas áreas, mas eles também servem como fonte de trabalho para alunos que estão em programas de pós-graduação. Em nível de graduação, os laboratórios de ensino são laboratórios preparados para receberem um certo número de alunos, para trabalharem conteúdos de determinadas disciplinas. E nós temos, então, a oportunidade de contribuir para a formação de alunos dos diversos cursos, trabalhando com esses laboratórios de ensino. Laboratórios de pesquisa, em geral, são utilizados por alunos mais dos nossos próprios programas de pós-graduação. E nesses laboratórios de pesquisa também são realizados trabalhos em associação com instituições, com outras instituições, com órgãos? O senhor poderia exemplificar algum? Não tem dúvida. Nós temos, assim, desenvolvido alguns projetos de interesse de iniciativa privada ou mesmo de órgãos governamentais, onde as atividades desenvolvidas nesses laboratórios visam obtenção de alguns resultados que são esperados, por essas instituições. E me perdi na pergunta aí. Como é que é esse relacionamento com as outras instituições, com os outros órgãos e alguns exemplos desse relacionamento? Tá bom. Nós temos, então, por exemplo, com a Copel, um tipo de trabalho desenvolvido pelo Departamento de Matemática, através de um projeto que visa o aprimoramento de alguns algoritmos matemáticos que a Copel utiliza na sua produção e na sua administração. Temos também projetos envolvendo o Departamento de Informática, por exemplo, e o Governo do Estado, na implantação de software livre dentro da área administrativa do Estado e também na Secretaria de Educação, visando o ensino de informática nos colégios.
Temos também convênios com outras instituições, como por exemplo a Fiocruz, em que o Departamento de Estatística vem desenvolvendo um projeto visando a sistematização de epidemiologia, né, e do acompanhamento, né, de epidemiologias. E na área de química também nós temos tido bastante convênios e contratos com empresas visando obtenção de resultados, por exemplo, inclusive na área de agrícola. E como é que, para os cursos de graduação, como é que é o trabalho de iniciação científica, né? Como é que esse aluno vai se tornar pesquisador? Pois não. Bom, nós temos, além dos programas de treinamento especial para alunos, que os programas PET, temos também bolsas de iniciação científica, ofertadas pelo CNPq e também pela própria universidade, em que alguns alunos que se destacam pelo interesse próprio ou mesmo pela facilidade que encontram em algumas áreas de conhecimento, a orientação de professores no sentido de começar a colocar esses alunos no mundo científico, né? Temos também a possibilidade de estágios em algumas empresas e órgãos diversos que a universidade tem convênio. Muitos deles são voltados para treinamento acadêmico, outros não necessariamente, mas em termos de formação de futuros pesquisadores, nós temos os cursos de bacharelado, que tem essa finalidade, né, na área de informática, normalmente se chama informática, mas hoje em dia trata-se, na verdade, de uma formação em ciência da computação, porque esse curso iniciou na década de 70 como um curso de tecnólogo em informática, e ao decorrer dos anos ele vem se transformando, e hoje em dia é um curso voltado mais para a formação de cientista da computação. Na área de física, nós temos então o bacharelado em física, onde os alunos do curso de física já começam a interagir com os laboratórios de pesquisa e são formados com essa finalidade, né, de virem a ser pesquisadores após cursarem os seus programas de pós-graduação. E em todas as áreas nós temos essa formação, né, de alunos para a área científica. Mas temos também, e aí é uma questão até de honra, né, a necessidade de ampliar a formação na área de licenciaturas, né? Temos as licenciaturas em matemática, em física e química, e estamos com um projeto aí para ser analisado e implementado dentro de uns 2 anos para a licenciatura em informática também. Existem algumas publicações, né, do setor e os professores costumam publicar muitos trabalhos científicos nesse setor. Embora nós não possamos, assim, em termos comparativos, dizer que é uma produção de alta escala, né, mas em comparação com as publicações que ocorrem dentro do âmbito da universidade, nós temos os 2 departamentos de Física e de Química como um dos mais produtivos da universidade. Nós temos, em média, aí, 2 artigos por professor por ano em revistas internacionais indexadas. E assim, as pesquisas são meio divididas, né? Parte das pesquisas é teórica e outra parte é prática. Depende da área. Porque nós temos professores que se qualificaram em nível de doutorado e pós-doutorado em áreas teóricas e outros que se qualificaram em áreas práticas, de aplicação. Então, em física, por exemplo, nós temos 2 áreas, a área teórica e a área de experimental, né, onde nós temos 2 grupos muito fortes em pesquisa de superfícies e filmes, né, pesquisa em materiais, isso falando de física experimental. Em física teórica nós temos então um grupo muito forte pesquisando plasmas e sistemas complexos, né, e física quântica. Na área de informática, as linhas de pesquisas principais são inteligência artificial, aqui me fugiu aqui, inteligência artificial, processamento de imagens e computação científica, né? Na área de matemática nós temos então pesquisas ligadas à otimização e métodos numéricos, né, para engenharia. Temos também
análise matemática e topologia fuzzy, e na área de estatística, estatística experimental e estatística teórica. Professor, há uma carência muito grande de professores desta área, da área de exatas, em todo o país. A que se deve essa carência? Bom, eu entendo que essa carência ela é histórica, né? Mas ela tem se acentuado ultimamente em função da desvalorização que a sociedade brasileira tem, digamos, deixado acontecer em relação à profissão do magistério de primeiro e segundo graus. Nós temos muitos alunos que ingressam nesses cursos de formação de professores, nas licenciaturas, sem muita motivação para isso, às vezes até mesmo porque são cursos cuja entrada na universidade é mais fácil, tem uma competição menor, mas eles ao longo do curso encontram muitas dificuldades porque se tratam de áreas muito complexas e alguns deles vêm com um preparo abaixo daquilo que se considera necessário para poder acompanhar o curso. Então nós temos um índice de desistência um pouco alto, né, por conta dessas dificuldades, sem contar também, às vezes, a necessidade que esses alunos das nossas áreas têm de se manterem, né? São os problemas socioeconômicos que às vezes atrapalham. Professor, muito obrigada pela sua presença. E no próximo bloco nós vamos conversar com o professor Nivaldo Rizzi, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Nós conversamos agora com o professor Nivaldo Rizzi, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Professor, obrigada pela presença. Professor, como funciona essa pró-reitoria? Bem, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela gerencia todo o sistema de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Ela está dividida, vamos dizer assim, administrativamente em 4 coordenadorias. Nós temos uma coordenadoria que trata dos programas de estrito sensu, ou seja, aqueles programas de mestrado e doutorado, uma coordenadoria de cursos lato sensu, os cursos de especialização, aperfeiçoamento, uma coordenadoria de pesquisa e desenvolvimento da ciência e tecnologia, que faz todas as relações internas, nacionais e no próprio Estado, com o sistema estadual e nacional de ciência e tecnologia, e uma coordenadoria que trata da iniciação científica e a integração da pesquisa com a graduação, que nós chamamos de Coordenadoria de Iniciação Científica e Integração Acadêmica. E como é que está hoje a Universidade Federal do Paraná como pesquisadora, digamos assim? Bem, a Universidade Federal ela se baseia nesse sistema que a sustenta como pesquisa em função dos 44 cursos de mestrado, programas de mestrado, e mais os 26 programas de doutorado, e permeia por aí toda a atividade de pesquisa dos professores, quer na consolidação das suas atividades de pesquisa, como na formação, capacitação de recursos humanos para a sociedade, através de uma qualificação a nível de mestrado e doutorado. Bom, especificamente sobre o mestrado e o doutorado, a universidade titula em média por ano aproximadamente 650 mestres, ou seja, pós-graduação a nível de mestrado, e aproximadamente um quantitativo de 140 a 150 doutores ano para a sociedade. Bom, isso aí permeia assim no trabalho com nesses programas aproximadamente 3.000 alunos. Então hoje a universidade inicia com os 3.000 alunos no início do ano letivo e termina lá com os seus 2.300 em função dos 700 titulados ano. Bom, então esse é um foco que a Pró-Reitoria trabalha. O outro foco é sobre os cursos de especialização e aperfeiçoamento,
que são aqueles programas, aqueles cursos que dependem muito da demanda da sociedade, os cursos relativamente técnicos, criados em caráter temporário, 2, 4 anos, e que formam uma ou duas turmas. E esses cursos todos, que nós denominamos cursos de especialização, que são os técnicos, aproximadamente são 7.000 a 7.300 alunos que estão aí. E se titula por ano aproximadamente também uns 1.500 certificados de especialização e aperfeiçoamento. A questão, outro foco que eu coloquei inicialmente, que era a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ela faz muita relação da importância que a universidade tem no contexto nacional e até regional no desenvolvimento da sua pesquisa, e isso se forma num quantitativo, ou seja, quantos pesquisadores ou quantos professores da universidade que têm a sua atividade na graduação e na pós-graduação, mas que também realizam a pesquisa. E essa ponte, essa relação, essa intermediação é a Pró-Reitoria que faz. E tem um indicador que é um referencial, vamos dizer assim, de classificação das universidades, que são os denominados grupos de pesquisa. Então, são grupos de pesquisa cadastrados na plataforma nacional do CNPq e que é um referencial em função das outras universidades. Então, a universidade hoje, no último levantamento que fizemos, são 330 grupos de pesquisa. Então, se você colocar aí que o que a universidade tem hoje, a federal tem aproximadamente 2.050 professores, onde 700 professores estão vinculados diretamente ao sistema de pós-graduação. Ou seja, esses doutores nossos, a grande maioria, 95%, eles têm uma atividade, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma atividade bem forte na pós-graduação. Então, isso consolida a pesquisa. Dentro dessa questão também, nós estamos preocupados com a relação do patenteamento. Nós sabemos que a universidade, existem muitos professores que têm patenteado produtos, serviços e projetos. E isso também é uma preocupação que nós trazemos para dentro da universidade para consolidar essa questão. Então, também é um enfoque que a gente está dando no patenteamento. O outro, que é a Coordenadoria de Iniciação Científica e Integração Acadêmica, é que faz a relação da pesquisa com a graduação. E que nós anualmente consolidamos essa relação no encontro anual de iniciação científica, o nosso IVINCE. E aí, lógico, ali você tem uma vertente de financiamento, de bolsas de iniciação científica, que vem do Ministério Federal, via CNPq, e outra que é dos próprios recursos da universidade. Então, a universidade também banca um pouco, grande parte dessas bolsas, como uma contribuição na formação acadêmica do próprio graduando, né? Ou seja, tentando colocá-lo já como uma ponte, como uma forma de levar os conhecimentos adiante e se integrar até ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje são 500 bolsistas que estão no sistema, e é até interessante porque recentemente a universidade criou um programa de iniciação científica voluntária, ou seja, a gente não tem tanta bolsa para dar, gostaria para dar para todo mundo, vamos dizer assim. Então, o que foi criado para ter os mesmos assim, certificados, aquele mesmo valor acadêmico, foi recentemente criado esse programa de iniciação científica. Isso tem dado alguns resultados já nesse IVINCE, nesse encontro anual que vai ocorrer agora em novembro, que é o 11º encontro de iniciação científica. Para você ter uma ideia, Patrícia, isso aí representa um trabalho, vão ser expostos aí 700 pesquisas. Ou seja, 700 alunos vão fazer 700, lógico, são muito mais alunos que são envolvidos na pesquisa, mas você vai ter ali 700 painéis, onde cada painel vai representar uma pesquisa desenvolvida por um professor, ou seja, orientando um aluno de graduação e que estaria ali para a sociedade ver. É um outro aspecto que nós também administramos na PEP-PG. A Pró-Reitoria também tem relação com as publicações? Tem. Bom, a questão das publicações depende muito do financiamento. Então, vamos...
entender que eu acho que o setor público como um todo, a política nacional, tem que ter uma preocupação com que esse gerar conhecimento contínuo que os professores estão gerando nas universidades chegue à comunidade e universalize o conhecimento. Bom, nós temos essa preocupação, as nossas revistas dependem muito desse financiamento. Mas essa produção, esse canal, muitas vezes, desse veículo de comunicação, ele sofre problemas porque, é gerenciamento difícil, porque você produzir uma revista custa dinheiro, universidades não têm pouco dinheiro, etc. Mas é uma produção significativa. Nos últimos, só para você ter uma ideia de números, vamos dizer assim, no último levantamento do ano passado, do ano 2002, que é os relatórios que o sistema de pós-graduação, mestrado e doutorado encaminha para a avaliação, foram registrados quase 4.700 e poucos itens de produção intelectual. Bom, isso representa uma média para o professor de quase 6 itens de produção intelectual. O que é produção intelectual? Produção intelectual é a gente produzir produção bibliográfica e produção técnica, ou seja, desde um artigo numa revista de circulação nacional e internacional, como um artigo num jornal, ou num artigo numa contribuição de uma revista regional. Mas se nós pegarmos somente os artigos publicados em revistas técnicas especializadas, este ano foram 2.019 itens. Isso dá uma média por professor de quase 2,1 artigo. Então é uma produção significativa e que ser contabilizada dentro do acadêmico. Tá certo? Com certeza, muito daqueles conhecimentos que estão gerados ali serão incorporados pelas tecnologias a curto, médio prazo, quem sabe 2, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. E isso também é uma preocupação que a Pró-Reitoria tem de divulgar isso e apoiar essas revistas. Nós estamos trabalhando na institucionalização de um programa de apoio a periódicos, destes periódicos que não têm acesso a recursos nacionais que possam implementar esses veículos de comunicação. Também é uma outra atividade que vem sendo desenvolvida. Existe um banco de pesquisas, professor? Bom, nós temos um banco de pesquisa na universidade que é o denominado BANPESC, né? O BANPESC tem ali um registro que os professores fazem as pesquisas em andamento. É lógico que muitas daquelas pesquisas dos professores, como é uma necessidade de estar no mínimo cadastrando muitas vezes o registro não é de todo, é de uma parte. Mas o registro, o último levantamento que nós fizemos no registro BANPESC, são quase 7.000 pesquisas que estão ali registradas. É lógico também que existem aquelas pesquisas que já foram concluídas, que estão em processo final de conclusão. Eu poderia dizer, a grosso modo, considerando inclusive as pesquisas que são realizadas diretamente com as agências financiadoras, tipo a Fundação Araucária, tipo o CNPq, ou seja, com agências que financiam diretamente o professor e que a gente apenas fica sabendo desses números, sem dúvida alguma, acho que podemos situar aí uma média de 2,5 pesquisas para o professor. Isso dá aproximadamente umas 5.000 pesquisas. E como divulgar esse trabalho todo? Bom, a gente tem feito um esforço, né, Patrícia? Um esforço muito grande, a gente institucionalizou, colocou isso hoje, tentamos fazer essa divulgação do sistema de pós-graduação, fazendo um site mais adequado, nós fazemos as nossas relações com as comunicações, incentivamos inclusive as divulgações das revistas, e você faz o possível, né? Mas o importante da divulgação, porque a divulgação ela se dá num nicho, assim, uma revista técnica atinge um nicho de conhecimento. Esse nicho muitas vezes a gente não se dimensiona o alcance de uma publicação. Você pode publicar um artigo hoje numa revista de circulação, por exemplo, Sanari, vamos colocar uma revista técnica de circulação regional, e você não imagina quantas pessoas podem ter, pode ser 5.000, 3.000 pessoas. Sabe? E isso aí, como é que a gente dimensiona? Não tem como dimensionar, é impossível. Mas é importante a gente saber que são quase 2,1 artigos por professor ano que a universidade produz. Professor, muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro.